Sob o olhar vigilante do almirante Lord Nelson, postado no alto de uma coluna de pedra no centro de Londres, a senhora Odette Sanson caminhava apressada para chegar a tempo a seu compromisso no departamento de guerra. O caolho e maneta herói da Batalha de Trafalgar estava sendo castigado pela chuva. Um monumento de bronze que lembrava os dias gloriosos da Pax Britânica, já tão distante da Londres do dia 10 de julho de 1942, marcado por conflitos sangrentos. Era o dia 1043 da pior guerra de todos os tempos. Grande parte da cidade estava em ruínas. Os vãos entre os edifícios lembravam o sorriso banguela de uma criança. Odette baixou o chapéu para se proteger da chuva fina que teimava em cair e passou às pressas pelos leões de cobre junto à base da coluna, como se dependesse somente de si mesma colocar ordem na capital e fazer a cidade voltar a sorrir. Odette deslumbrava os londrinos com seu ar gaulês, sua essência francesa. Ela era mais bonita do que suas colegas inglesas e sabia disso. Grandes olhos castanhos, um biotipo suave e um rosto em formato de coração emoldurado por cabelos escuros, presos num rabo de cavalo com alguns fios soltos na nuca. Seu casaco leve, preso por um cinto, era a única cor na paisagem chuvosa e sem graça de Londres, inundada por uniformes de soldados, marinheiros e aviadores. O mundo inteiro estava cinzento. Embora tivesse vivido na Inglaterra durante a maior parte da vida adulta, Odette mantinha vivo seu ar continental e se orgulhava disso. A gélida Grã-Bretanha lhe parecia indiferente ao sexo e às mulheres. Dotada de um enorme talento teatral, Odette se exibia com graça e os militares se derretiam. Diziam entre si que ela até mesmo sorria em francês. O Victoria Hotel, requisitado pelos militares para centro administrativo do Departamento de Guerra, recendia a naftalina. Não havia ninguém na porta para receber Odette. Os cintilantes lustres haviam sido guardados em local seguro e o prédio estava sombrio e funcional, como praticamente todo o resto. Nenhum dandy fumava seu cigarro no saguão de mármore rosa como outrora. O local estava movimentado, é verdade, mas por burocratas e sargentos, por homens à paisana recém-chegados do fronte, por velhos, inválidos, homens sem chances de ir para o combate e por aqueles que eram úteis demais para ser sacrificados. Afinal, a guerra precisava ser comandada por alguém. Odette estava lá por ter recebido um convite datilografado, o segundo enviado pelo Departamento de Guerra. Prezada senhora, foi-me informado que a senhora possui qualificações e informações potencialmente valiosas nesta fase dos esforços de guerra. Se estiver disponível para uma entrevista, terei o maior prazer em recebê-la no endereço acima na sexta-feira, dia 10 de julho, às 11 horas. Peço-lhe a gentileza de confirmar seu comparecimento. Atenciosamente, Selwyn Jepson, capitão. Era o 3º ano de guerra, e para uma mulher infeliz no casamento, aquela carta em papel timbrado do governo dava grandes esperanças. No mínimo, a ida até lá lhe proporcionaria uma tarde só para ela. Um filme estava estreando na Leicester Square, Rosa de Esperança. Uma história sobre como as donas de casa inglesas contribuíam para o esforço de guerra, de como as matriarcas moviam montanhas enquanto seus homens estavam no fronte. Havia também muitas vitrines para ver, embora, como em toda a Europa, muito pouco pudesse ser comprado. Eram tempos de racionamento e o ordenado dos maridos em combate era baixo. Na pior das hipóteses, a carta significaria uma boa mudança na vida de Odette, pois as qualificações e informações que o exército desejava deveriam estar relacionadas à sua habilidade nativa na língua francesa. Talvez o departamento de guerra estivesse procurando tradutores.
ou secretárias. Ela não estava tão enferrujada. Ainda conseguia datilografar de forma rápida. Ou talvez fosse escrever cartas para prisioneiros de guerra na França. Seria um serviço bastante digno. Odette não sabia o que lhe seria pedido e a carta do capitão informava muito pouco. Em todo caso, se o departamento de guerra tivesse algo em que ela pudesse ajudar, estava disposta a ser útil. Odette morava na alagada região rural de Somerset. Com apenas 30 anos, cuidava sozinha de 3 meninas de menos de 6 anos, Lily, Françoise e Marianne, enquanto o marido, Roy, servia na luta contra Hitler. Roy era filho do soldado inglês que havia se alojado na casa da família dela durante a Primeira Guerra. Odette se casou com ele ainda jovem, muito jovem, aos 18 anos. Praticamente uma criança, ela admitia. Ainda tão boba e adolescente que na noite de núpcias entrou em pânico e se recusou a partir para a lua de mel. Em vez disso, arrastou a mãe e a sogra para o cinema. Toda a juventude de Odette fora marcada pela guerra. Tinha apenas 4 anos quando seu pai foi morto na Batalha de Verdun, poucos dias antes do armistício que encerrou a Primeira Guerra. Havia sido um dos 300.000 mortos, uma vergonhosa e dolorosa perda. As crianças do período entre guerras atingiram a maioridade em uma Europa atormentada, que ainda sangrava as feridas de Flandre e do Somme. A França se sentia mutilada pela brutalidade alemã. A Alemanha fora humilhada com as punições impostas pelos vizinhos. Odette, órfã de pai, foi criada na casa dos avós, e seus domingos eram uma procissão sem fim de visitas obrigatórias ao túmulo e oferendas para a igreja, acompanhada por sua mãe viúva. Como as tantas filhas da Primeira Guerra, aquele trauma transformou Odette. Tornou-a, ao mesmo tempo delicada e forte, vulnerável e feroz. Já adulta, casada, mas sozinha, sendo mãe na Inglaterra, Odette foi obrigada pela Blitz a trocar a agitação da vida na cidade pela segurança dos campos verdes e ermos. Entre 1940 e 1941, as noites de Londres eram recortadas pelas explosões das bombas e pela luz dos holofotes. Havia um espetáculo diário no céu. Clarões e labaredas brilhavam como fogos de artifício. Se ela tivesse ficado, teria se tornado mais fluente em inglês. Por outro lado, teria aprendido a distinguir entre os sons de uma mina lançada de paraquedas e de um canhão antiaéreo, e as crianças teriam precisado usar máscara de gás. Não, Somerset seria melhor para as meninas. Os dias de Odette eram agora uma série interminável de afazeres típicos do campo. Ficar na fila na padaria, contar cupons de racionamento, remendar roupas quando era impossível conseguir tecido. Cartazes de propaganda exaltavam o exercício da frugalidade. Sou o mais patriota que posso ser, e o racionamento não me faz temer. A mensagem chegava a lhe causar mal-estar. Reveja o seu guarda-roupa. Seja criativo, reaproveite o que você tem. Antes da guerra, Odette estava sempre na moda. Uma costureira capaz de fazer pregas e plissados e acrescentar um toque de ulalá a qualquer traje. Mas agora, naquele exílio rural, não havia ninguém para quem ficar bonita. Roupas austeras para o 4º ano de guerra, exclamavam os semanários femininos. Blazers sem enfeites e saias livres de pecado ganhavam aplausos. Odette ansiava pela emoção de Londres, pelo prazer da companhia dos amigos e por atenção. A maternidade no campo e a reclusão não combinavam nada com ela. Era uma vida insossa para uma mulher tão cheia de vida quanto ela.